18 litros de água. Esse balde está coletando o dreno de um ar-condicionado durante pelo menos aí 2 dias de uso contínuo, que é aquela mangueirinha que está ali em cima, que é o dreno que sai do ar-condicionado. Essa água é proveniente da umidade do ar. Todo ar-condicionado precisa drenar essa água. Geralmente é lançado no sistema pluvial ou esgoto, ou como nesse caso, que era uma bombinha que lançava para o telhado, porque não tinha para onde sair aqui nessa garagem. E a gente percebeu que essa bombinha não deu conta, começou a vazar no equipamento. Detectamos que o defeito era na bomba, deixamos esse cano aqui para fora para poder o ar-condicionado funcionar, para não perder o uso dele, e a gente percebeu a quantidade de água que se acumula em pouco tempo. Dessa maneira, por que não reutilizar essa água, seja para lavar o quintal, regar a planta ou alguns outros usos que não seja para o consumo, né? No vídeo de hoje vou ensinar para vocês a fazer um coletor dessa água de maneira totalmente caseira, com materiais simples, beleza? Se já curtiu o tema, aquele joinha que ajuda bastante o canal. Eu sou o Engenheiro Civil Felipe e você é muito bem-vindo aqui no canal Engenharia Ativa. Bora lá! Bom, pessoal, como qualquer passo a passo e atividade feita à mão, nada melhor do que você ter uma ferramenta que vai te ajudar muito. Nesse caso, a gente vai utilizar as ferramentas da Bosch 18 volts e 12 volts, tá? Que é a linha a bateria que eu já falei em outros vídeos aqui. Porém, o que se destaca nesse trabalho que a gente vai fazer é a quantidade de corte nos PVCs, madeira, enfim, qualquer material que a gente precisar cortar aqui, a gente vai utilizar uma esmerilhadeira a bateria, então ela já é prática por si só, porém a gente vai utilizar o disco de corte Expert, né? Que são os discos que ele tem uma tecnologia que é feito com grão de carbeto de tungstênio, tá? Ele é soldado na borda do disco e isso faz com que ele seja multimaterial. A gente pode cortar qualquer coisa, PVC, cano, material sintético, metais, madeira e também madeira que tiver prego, né? Você não precisa se preocupar em estar cortando a madeira e pegar um nó muito duro, pegar um prego que esteja ali no meio, porque o disco ele não tem dentes, tá? Por ele não ter dentes, ele não corre risco de quebrar, então ele é muito seguro e tem uma durabilidade absurda, tá? E lembrando, pessoal, esse disco ele está disponível em 4 diâmetros, de 76 mm para as mini esmerilhadeiras, 110 para a serra mármore, 115 e 125 mm para esmerilhadeira, tá? Então você pode utilizar em qualquer dessas ferramentas, beleza? E para você identificar, são discos de corte Expert Cabide Multi-Well, tá? São os discos azul. Você vai reconhecer ele ali por conta dessa aparência azul dele, tá bom? Então, dando início ao nosso passo a passo, pessoal, a primeira coisa a se fazer é você medir as distâncias para cortar o tubo que vai coletar ali o dreno. Eu utilizei um tubo de meia polegada, tá? Que um dreno de ar-condicionado, seja qual for, dá conta de sobra, tá? Pode utilizar de meia polegada, não precisa ser 3/4, que vai atender muito bem. A gente mede a distância entre a parede, onde vai ficar o reservatório, tá? Que é perpendicular ali na lateralzinha, e a saída do dreno do ar-condicionado, tá? E a gente faz os cortes. Lembrando, pessoal, dreno de ar-condicionado precisa ter uma queda boa, tá? Não deixe ali praticamente nivelado, porque você pode ter problema com bolsão de ar, tá? Se tiver um bolsão de ar, dependendo de como ficar, essa água vai retornar para o equipamento e vai dar problema, vai vazar água dentro da sua casa. Então, a queda, a caída é muito importante, tá? A gente definiu as distâncias e as caídas, agora a gente mede a posição do reservatório. O nosso reservatório vai ser feito com um tubo de 150 mm, tá? Um resto de obra também. Eu optei por um tubo de 150 mm, porque se eu deixar ali próximo de 2 metros, que vai ficar o tamanho dele, a gente vai ter mais ou menos uns 25 litros de água reservada, tá? É uma quantidade muito boa e eu sei que é uma quantidade que vai ser reservada num uso muito grande do ar-condicionado ali. Em 4 dias ou 5 dias a gente enche esse reservatório e se utiliza em muito menos do que isso, tá? Então a gente corta o tamanho, já sabe a altura que vai ficar medindo. Lembrando que, além da altura de cima, a gente precisa tomar cuidado com a altura de baixo, que é onde a gente precisa ter um espaço para poder colocar um balde, um galão de 18 litros e tudo mais. E a gente começa a preparar o tubo, dá uma lixada nas pontas para poder encaixar os capos, tá? Que é onde vai ficar ali vedado.
lembrando que vai ter um peso de água embaixo, então tem que lixar bem, cuidar bem, né, para poder você ficar colado legal, tá? E outro passo, pessoal, tudo que você for fazer, procure usar um nível a laser, nível bolha, alguma coisa para ter o aspecto legal, porque um reservatório torto ali não vai ficar legal, né? Então a gente utilizou um nível a laser ali, tá? Nivelei, vi mais ou menos, e a gente vai fazer os furos para fixar. A fixação é simples, não tem segredo. Vai ser feita com fita valsiva, tá? Porque não tem abraçadeiras para diâmetro de 150 no depósito perto de casa, só tinha fita valsiva. Então a gente utilizou, optou por ela mesmo. Fixei ela, esse tubo vai sair várias vezes, sem sombra de dúvida, mas a gente já fixa ali para poder saber as posições, para conferir. Aí a gente volta com o tubo de cima, tá? Para conferir a queda, fazer os cortes necessários, né? Para poder ter a melhor eficiência e não voltar ar, como eu falei para vocês. E lembrando, pessoal, a gente utilizou essa esmerilhadeira com o disco da Expert da Bosch, tá? Não é porque o vídeo é patrocinado que eu não posso falar para vocês que esse disco é muito bom, e ainda mais de uma esmerilhadeira. A bateria, meu, é muito prático, vocês podem perceber no vídeo. Aí a gente já vai colando o cano, né? Vamos fazendo as colagens, a solda, é para ficar em definitivo ali as posições. Você pode ver ali na caída que vai ficar de uma maneira bem legal. Após já está praticamente no local, a gente faz o furo em cima do nosso reservatório, que vai receber ali o tubinho de meia polegada, tá? Não tem segredo, utilizei uma broca escalonada, como o tubo estava fixo, a gente travou ali em cima, tá? Depois disso, a gente já pode começar a vedar a conexão ali junto com o dreno do ar-condicionado. E, pessoal, utilizem PU, tá? Não utiliza silicone simples, fita qualquer tipo, tá? Fita isolante, porque ali sai água, tá? Então, meu, não criem problema. E PU é a única coisa que realmente segura ali, tá? Então eu vedei bem com PU, passei o dedo ali, vai ficar um pouquinho branquinho, mas depois a gente pinta com uma tinta ali, dá uma melhorada no acabamento, tá? Conferindo novamente a caída. Agora a gente vai fazer a fixação da torneira embaixo, tá? Lembrando, pessoal, é muito mais prático utilizar uma torneira tipo de bebedouro, aquela simples que vem com uma rosca para você apertar, que poderia simplesmente furar na lateral do tubo e travar ela. Por que que eu não utilizei? Eu tenho certeza que vai chamar a atenção de alguém. Foi porque eu já tinha essa torneira, né? Foi resto de obra. Tanto que já estava o L ali de tubo pronto, né? Então eu não precisei comprar, preferi aproveitar esse material. Porém, se você for fazer e comprar, compra aquelas torneirinhas de bebedouro que é muito mais prático. Aí uma broca escalonada, né? A gente faz o furo no cap para poder passar o cano. Como aquele cano é de 3/4 e a minha broca só ia até meia polegada, tive que desbastar um pouquinho mais, tá bom? E deu um pouquinho de trabalho fixar esse cano, porque ele precisa, o furo, ele precisa ser exato, e eu preciso travar ele no cap de uma certa forma que não crie vazamento e ele fique firme. Então qual que foi a ideia? Fazer um chanfro no tubo e passar um parafuso com uma porca. Então a gente vai ter embaixo e a porca passando, travando. E pessoal, muito PU, tá? Travado com PU para tudo que é lado, para não vazar, porque senão vaza mesmo e não tem problema. Pronto, a gente tem o nosso reservatório fixado, torneira fixada e colada, e na parte de cima também, tá? Agora, se vocês verem a continuação, vocês vão perceber um detalhe lá em cima, tá? Eu deixei secando a cola PU para poder finalizar no outro dia. O PU é bom para vocês esperarem pelo menos 24 horas, tá? Não arranca antes disso, senão corre risco de vazar, né? E não vai ter a cura total. Vocês vão perceber os dois furinhos ali sobrando e o nosso reservatório mais abaixo. Por que que eu fiz isso? Porque eu achei que o tubo ficou com pouca caída, tá? O tubinho marrom de água que coletou ali o dreno. Então a gente desceu um pouco e eu acabei cortando um pouquinho mais do que precisava do nosso reservatório. Não tem problema, tá? Porque até é melhor que faz essa caída maior. E outro detalhe bem interessante, pessoal, é na fixação da torneira embaixo, tá? Precisa de uma abraçadeira diretamente nela. Eu cortei uma madeira para poder ter um calço atrás dela e eu apertei bem. Dessa maneira você pode abrir e fechar a torneira, que ela não vai se movimentar. Por estar travada com PU, se você ficar torcendo ela, esse PU pode descolar, tá? Então mecanicamente ela está travada na parede e no cap, o cap colado, tá? Agora tá pronto, né? A gente tem o nosso reservatório.
Ah, não pode esquecer, esse é o detalhe mais importante que eu vejo muita gente esquecer. Tá vendo esse monte de furinho que eu fiz no topo? Ele serve como ladrão, tá? Se por um acaso a gente esquecer de utilizar a água, né, e deixar encher esse reservatório, essa água ela tem que verter por algum lugar. Então eu fiz essa sequência de furinhos embaixo e esses dois em cima para poder ter uma vazão legal, né? E outro, para não entrar bicho também, por isso que eu não fiz um furo muito grande e por isso também que eu não deixei aberta a parte de cima, tá? Para não entrar bicho, sujeira, enfim, para não entupir a torneira, né? Senão perde um pouco o sentido. Aí depois é só dar aquele acabamento final e pronto, a gente tem aí nosso sistema plenamente funcionando e a água aí para a gente reaproveitar e não desperdiçar mais esse volume que em dias muito úmidos realmente acumula, pessoal. Eu me surpreendi com o tanto de água que acumula ali no balde, que vai embora no dreno, beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo. É um vídeo um pouco diferente, tá? Que eu tô acostumado a fazer para vocês, mas eu achei muito bom e em tempos de economia, reaproveitamento de água, é muito boa essas ideias. Vê um apoio da Bosch aí nas ferramentas, né? Confira a ferramenta deles lá que vale a pena, são ferramentas muito boas. Até o próximo vídeo, um forte abraço e tchau!